nosso Deus, os tornastes reinos sacerdotes e reinarão sobre a terra, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro de tomar o livro. Digno é o Cordeiro de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os tornaste reinos sacerdotes e reinarão sobre a terra, e reinarão sobre a terra. A terra e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro, digno é o Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças por este dia que acrescentas à nossa vida. Graças te damos porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Nós te louvamos porque tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus eterno, que não tem corpo, nem membros, e nem paixão, nem paixões. O Deus invisível, o Rei eterno, imortal, que vive pelos séculos dos séculos, assentado no alto e sublime trono, de onde governas toda a tua criação. Te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela pobreza dele nós nos tornássemos os mais ricos seres do universo. Porque em Cristo somos feitos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pai querido, te damos graças pelo dom inefável do Espírito Santo, consolador, confortador da igreja, aquele que nos constrange em amor para Cristo, que nos conduz ao arrependimento
daquele que nos guia, nos dirige, intercede por nós, aquele que nos salva. Muito obrigado, Deus querido, por seres esse Deus triuno, cheio de graça e de verdade manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na manhã de hoje nós queremos te agradecer pelas providências de Deus em nossa vida, por tudo que tens feito por nós, pela família, pelo trabalho, pelos amigos. Muito obrigado pelas aflições, obrigado pelas provações, porque elas quebrantam nosso orgulho, elas nos aproximam de Ti, nos fazem olhar para as grandes e muito preciosas promessas da Tua palavra. Te damos graças por esta igreja, te damos graças por esta casa de oração para todos os povos, te damos graças pela família de Deus que se reúne neste lugar. Te damos graças por nos permitires que entrássemos na Tua casa e nos Teus átrios. Por isso entramos aqui com alegria e nos Teus átrios com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós pedimos perdão pelos pecados cometidos contra Ti. Que tenhas misericórdia de nós. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. E que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado e que estejamos alegres e descansados na Tua presença, sabendo que Cristo é a nossa vida. Aceita o culto que vamos te prestar, dirige esse culto, abençoa os cânticos, as orações, a leitura e ministração da Tua palavra, abençoa os que gostariam de estar aqui, mas por alguma razão justa não podem, que o Senhor os alcance, aqueles irmãos que estão em casa, se resguardando, que o Senhor os abençoe e os guarde rica e graciosamente nesse dia. Oramos, pedindo a Tua assistência, no precioso nome de Jesus Cristo, a quem amamos, servimos e adoramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, diz o salmista, vamos à casa do Senhor. E você já saiu de casa, já veio a essa casa de oração. Então vamos nos alegrar, sabendo que o Senhor está conosco. Vou adorar ao Senhor. Eu me alegrei quando me convidaram. Eu me alegrei, vamos à casa de Deus. Vou
paz na cidade de Deus. Vou encontrar meus irmãos e amigos, vou adorar ao Senhor. Eu me alegrei quando me convidaram. Eu me alegrei, vamos à casa de Deus. Eu me alegrei em Deus. Eu me alegrei em Deus. Vamos orar? A gente cantou agora, vamos orar. Viemos aqui para encontrar os irmãos e os amigos e orar pela cidade. Então eu queria orar pela cidade de Arapoti, pela paz na cidade. Nós estamos há uma semana de escolher os nossos representantes e nós temos a nossa responsabilidade de orar por aqueles que estão concorrendo e por aquele ou aquela que Deus escolheu, né, no seu propósito. E nós vamos orar pela paz na cidade, né? Ontem nós tivemos a eleição do presidente dos Estados Unidos, nas confusões que você já tem acompanhado sobejamente. Nós não temos esses problemas aqui, graças a Deus, né? A gente vota de manhã e à noite a gente já sabe quem foi o eleito, é VaptVupt. Nós temos que orar para que Deus nos dê paz na cidade de Arapoti. Dalila, você vem aqui, por favor, e pode orar para a gente? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Agradecemos, Senhor, a tua bondade sobre nós. E te pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a nossa cidade. Que Arapoti, Senhor, possa ser tomada pelo teu nome. Que Arapoti possa te conhecer, Senhor, e se quebrantar diante de ti. Nós oramos, Senhor, para que cada um de nós possamos ser testemunhas, ó Deus, do que tu és e do que tu tens feito em nossas vidas. Oramos, Senhor, para que o teu nome seja proclamado em toda a cidade, que cada pessoa, cada cidadão, ele possa reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Oramos, Senhor, pelo representante que será escolhido, meu Pai, no próximo fim de semana. Nós oramos também pelos nossos corações, que o Senhor possa guardar os nossos corações diante de tudo isso, e te pedimos por paz, Senhor, paz, para que não haja conflitos, que não haja guerra entre irmãos, que não haja guerra entre pessoas que têm opiniões diferentes, ó Pai. Que possa haver respeito em nosso meio, respeito em nossa cidade. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Lá vou orar pela paz na cidade, paz na cidade de Deus. Vou encontrar meus irmãos e amigos, vou adorar ao Senhor. Eu me alegrei quando me convidaram. Eu me alegrei, vamos à casa de Deus. Eu me alegrei em Deus. Eu me alegrei em Deus.
vem com ações de graça, os átrios com louvor, com alegria proclamem, quão grandioso e forte é o Senhor. Ouvem ao som das trombetas, cordas de percussão, todo ser vivo na terra e céu, ergue a sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Exaltem Jesus, o Filho, Supremo Criador. Curvem-se diante do Rei dos Reis e com gratidão louvem ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Bem, pode sentar-se, meu irmão. Nós saudamos a todos os nossos queridos irmãos, com a paz de nosso Senhor. Estamos hoje, é o primeiro dia da semana, estamos começando, começando não, né, porque hoje já é o dia 8 de novembro, é o penúltimo dia, penúltimo mês do ano, logo a gente vai estar encerrando o ano de 2020. O ano de 2021 traz grandes surpresas de Deus para nós, o Senhor. Nós tivemos um ano bem difícil, né? O ano de 2021 foi um ano muito difícil para todos nós, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Foi um ano difícil para o mundo todo, né? Por causa da pandemia. A gente está chegando, não obstante a corrida em todos os grandes países do mundo, uma corrida para achar um medicamento, para achar uma vacina, e a gente está quase no final de 2020, a gente não tem esse medicamento. Milhares de pessoas, né, perderam a vida. Sabe, eu não estava aqui quando o meu amigo Daniel foi levado. Quando a pandemia começou a ser divulgada em Wuhan, na China, para mim era uma notícia como outra qualquer. Quem podia imaginar que uma doença dessa atravessaria o planeta? Nenhum de nós podia fazer uma estimativa dessa magnitude. Daí começaram aquelas notícias de que o Covid tinha chegado aqui no Brasil. Um homem em São Paulo foi para o Albert Einstein, entrou, depois saiu, depois outro, depois eram dezenas, eram centenas, eram milhares de pessoas, né? A gente aqui mesmo ficou um tempo sem ter nenhum caso. Depois a cidade foi fechada, os nossos cultos foram fechados.
Mas a gente acompanhava, a gente sentia, mas para mim hoje, o coronavírus tem um nome chamado Daniel dos Santos. Ele tem um nome. Essa doença para mim hoje tem um significado. Daniel dos Santos. Bem, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. O ano de 2021 será um tempo novo para a nossa igreja, para a nossa cidade. Nós teremos um novo pastorado, nós teremos novos líderes na nossa cidade, nós teremos uma nova esperança, né? Tudo indica que no ano de 2021 a gente vai ter esse medicamento, vai ter essa vacina, não sei se vai ser a russa, se vai ser a chinesa, se vai ser a inglesa, mas Deus vai prover isso para a gente. Então há muita esperança, há muita coisa boa esperando a nossa igreja para o ano de 2021. E é nessa esperança que nós nos reunimos aqui agradecendo a Deus, né, pelas lutas que tivemos durante o ano de 2021, de 2020, né, não fosse por isso, não tivéssemos tido esse evento, talvez a gente tivesse já derrubado o nosso velho templo e já estávamos na fundação do novo, né? Mas Deus, nós aprendemos aqui, Deus mudou a rotina, Deus realinhou os nossos projetos, mas Ele vai nos levar a uma jornada feliz. Queria aproveitar aqui esse momento para lembrar algumas coisas, né? Nós estamos recomeçando as nossas atividades. Essa semana o grupo de jovens já começou a se reunir e eu estou muito feliz pelo trabalho do Marcos e da Dani com eles. Eles até publicaram aí um videozinho no nosso grupo. Nós estamos muito felizes. Mas, irmãos, olha, mistério a gente continuar lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia e nós não devemos baixar a guarda, né? Não devemos baixar a guarda. Nós fizemos uma arrumação aqui no nosso salão de culto para garantir as medidas de cuidado. Vocês podem ver que os bancos estão afastados a 1 metro, né? E nós pedimos que você tenha o cuidado de vir com a sua máscara. Nós temos ali o diácono de plantão aí, quem entra já recebe o álcool gel nas mãos. E uma coisa muito importante, né? Se você não é da família, né? A gente está vindo aqui, seu Emiliano e Dona Sheila, estão sentados juntos porque assim pode, né? Quando é a família, vocês podem sentar juntos. Mas se você não está com a sua família, respeite a cadeira entre um e outro, tá certo? A gente precisa manter isso. Então, se você vem sem a sua família, tenha a certeza de que você está sentando com uma cadeira de diferença entre você e o irmão do seu lado. Isso é muito importante para a gente preservar, né, que nos nossos encontros ninguém seja prejudicado com relação a isso. Nós temos um aniversariante essa semana que entra, que é o... desculpa, minha assistente. Esqueci. Desculpa. Ele não queria fazer aniversário esse ano, porque ele falou que só faz ano par. Ele falou que só faz no ano par. Mas queremos chamar o Emilianinho aqui, que amanhã ele faz aniversário. Eu queria aproveitar, já que vamos orar pelo Emiliano, orar pelo irmão do Elber César, né? César Elbert. Ele chama Paulo Elbert, né? Ele está na mesma situação que o pastor Daniel estava. Então, é muito amigo nosso, o irmão dele. Então, eu queria que os irmãos lembrassem, ele chama Paulo. Tá? Então, nós vamos celebrar a vida com o Emilianinho e lembrar desse irmão que está lá hospitalizado. Senhor, nós queremos te agradecer agora pela vida do Emiliano, que o Senhor estará concedendo mais um ano de vida a ele, Pai. Muito obrigada
porque ele tem servido ao Senhor, ele tem andado nos teus caminhos. Obrigada pela família linda que ele tem. Obrigada porque ele está aqui conosco hoje e que o Senhor o conserve assim com saúde, com disposição e com muita alegria do Senhor no coração dele. Pai, eu também quero colocar diante do Senhor a vida do Paulo, Elbert, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dele, Pai. Que o Senhor esteja cuidando dele, Senhor Deus. A cada dia temos recebido relatórios do hospital. Um dia está bom, ele estava bem até outro dia e teve uma ligeira queda. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja cuidando da família dele também, Pai. Que a mãe já esteve hospitalizada. E tem o César Elbert que trabalha, ele é músico e faz canções para o Senhor. E eu peço que o Senhor esteja também cuidando deles, Pai. Que o Senhor esteja dando paz ao coração deles, mesmo em meio a lutas, Pai. Por favor, Senhor, cuida dele, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Mais duas coisas, irmãos. Hoje à noite nós teremos o nosso momento de comunhão, né? A ceia do Senhor será ministrada no culto da noite. Convido a todos para que estejam aqui. O Conselho da Igreja esteve reunido na última sexta-feira e decidiu convocar a Assembleia Geral Ordinária para o próximo domingo, dia 22 de novembro, às 10 horas da manhã. Como vocês sabem, a Igreja Presbiteriana, toda a Igreja Presbiteriana local, realiza uma Assembleia Ordinária todos os anos. Uma Assembleia Ordinária todos os anos para a prestação de contas da tesouraria, o movimento de tesouraria do ano corrente. Então, dia 22, o nosso tesoureiro vai apresentar o seu relatório para a igreja, na ocasião em que nós também vamos eleger o secretário-geral da Assembleia. Então, convido a todos para estarem no próximo domingo, dia 22, não, esse agora o próximo, né? Hoje é dia 8, vem 15, que é o dia da eleição, e dia 22, então, é a nossa Assembleia Geral. O presbitério de Castro vai realizar a sua reunião ordinária aqui em nossa igreja nos dias 11 e 12 de dezembro, ou seja, uma sexta e um sábado. Então nós receberemos todos os representantes das igrejas de Castro aqui em nossa igreja nos domingos, na sexta e sábado, 11 e 12 de dezembro. E para isso nós temos que fechar o nosso relatório, então nós estamos adiantando, né? Geralmente essa assembleia era feita nos primeiros dias de dezembro, mas a gente precisa adiantar, porque o presbitério está fazendo a distribuição dos documentos na semana que antecede o presbitério, porque nós diminuímos um dia, então nós precisamos trabalhar todos os relatórios e só apresentar nos dias 11 e 12. Por isso todas as igrejas estão adiantando a sua reunião ordinária. Então, eu vou inclusive pedir a junta diaconal. Coen estava aqui, mas não estou aí, né? Pedir para a junta diaconal, o mais breve possível, realizar a sua eleição de diretoria para o ano de 2021 e dizer que também que o Conselho da Igreja resolveu renovar todas as nomeações que foram feitas para o ano de 2020. A gente achou que os irmãos não trabalharam, porque a gente teve um período de folga aí, né, alguns meses, então não valeu. Então, de 21 vai valer todos os meses. Então, se você foi nomeado para algum ministério para esse ano, você está automaticamente renovado no seu trabalho para 2021. Aí em 22 a gente conversa sobre, né, renovação, salário, essas coisas. Bom, é isso. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler a Escritura. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8,
Depois da leitura. Capítulo 8, verso 35. Eu vou pedir à congregação a colocar-se de pé para procedermos à leitura desse texto. Eu vou pedir para o meu irmão presbítero Cristiano para nos dirigir, fazer essa leitura em uníssono no capítulo 8 de Romanos, dos versos 35 a 39. Você vem aqui, Cris, por favor. É maior. 35 a 39. Vamos estar lendo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela capacitação que o Senhor nos dá, Pai, de compreender o teu amor e de enxergar a revelação que o Senhor tem, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem se feito presente, Pai, através do teu Espírito. Nós queremos, Senhor, dentro daquilo que o Senhor nos capacitou, Senhor, pedir, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração e nos fazendo conforme a tua vontade, que possamos compreender a tua palavra, Senhor Jesus, na medida com que o Senhor tem compartilhado conosco. Que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor Deus, nos alegrar na tua presença e desfrutar, ó Pai, da tua presença. Que o Senhor esteja falando, Pai, ao nosso coração de maneira profunda, Pai, através da palavra, através dos hinos, através, Senhor Deus, das orações. Que o Senhor possa achar, Senhor Jesus, nos preparar, ó Pai, para vivermos para o Senhor, ó Pai. Que o Senhor use esses momentos agora reunidos como igreja, Senhor Deus, para que verdadeiramente, Senhor Deus, possamos estar unidos ao Senhor e compartilhando disso que nós lemos, em nome de Jesus. Amém. Até comentamos, vamos louvar o Senhor com mais esse cântico, ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vamos cantar desse amor agora, né? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Enquanto nós estamos cantando, aqueles irmãos que desejarem fazer a sua oferta poderão fazê-lo neste momento. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno
Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou vencendo, é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo, é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Bem, vamos orar? Aline, você pode nos dirigir numa palavra de oração, agradecendo pelas ofertas e preparando-nos para o momento da palavra. Pai eterno, Deus poderoso, nós estamos em Tua presença aqui para Te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada dizimista, a cada ofertante, que o Senhor multiplique, ó Pai, a cada um, ó Pai, que está oferecendo, Pai, financeiramente para a sua obra, ó Pai. E abençoe a cada um de nós, que o Senhor abra o nosso coração para receber a Tua palavra e que nós possamos estar, ó Deus, espiritualmente preparados para receber essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Hoje eu vou começar uma nova série intitulada Como Deus Pode Me Usar para levar pessoas a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura dos versos 13 a 16. Mateus, capítulo 5. Mateus 5,13. Assim diz o evangelista Mateus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Graças a Deus pela sua palavra. Queria convidar vocês a pensar no fato de que o apóstolo Paulo disse que Deus
nos confiou o Evangelho. E isso é um grande privilégio. Alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho é o mais alto privilégio que Deus pode dar a um ser humano nessa vida. Eu aprendi que quando você se torna um evangelista, um ganhador de almas, quando você se torna uma testemunha viva do Evangelho de Cristo, grandes aventuras esperam por você. Porque na Bíblia, as grandes cenas, os grandes acontecimentos estão exatamente no ponto em que Deus está efetuando um salvamento. Por exemplo, nós nunca teríamos a história da Arca de Noé se Deus não tivesse resolvido salvar a Noé e a sua família. Apenas 8 pessoas foram salvas naquela barca, e todos os animais. Nós não teríamos, como a palavra de Deus diz, um oceano dividido ao meio por um poderoso vento, se Deus não tivesse resolvido salvar Israel da fúria de Faraó, que tinha se arrependido de deixar o povo sair. Parede de água, assim, nós nunca teríamos, nós não vimos, mas a gente sabe que teve, né? Deus mandou um vento, dividiu o mar, as pessoas tinham aquela paredona de água assim, e as pessoas atravessaram pelo meio do mar a pé enxuto, praticamente. Nós não teríamos, se Deus não tivesse resolvido salvar a Daniel lá da cova dos leões, ou os seus amigos da fornalha, nunca teríamos essa história se Deus não se dispusesse a salvá-los, né? Então, você vai olhando a Escritura e você vai ver que os grandes milagres de Deus estão geralmente associados a um salvamento. Então, você não teria terremotos no meio da noite em cadeias romanas que libertam os apóstolos, você não teria barcos à deriva que acabam batendo de frente com uma ilha, como foi o apóstolo Paulo na ilha de Malta. Você não teria esses grandes eventos se não fossem as operações de salvamento. Então, se algum dia você sonhou em estar com Noé na arca, ou estar naquele navio em que Paulo foi bater na ilha de Malta, ou se você sonhou imaginar se eu estivesse lá com Daniel na fornalha, é simples, grandes aventuras nos esperam quando nós nos tornamos embaixadores de Cristo, quando nós passamos a falar de Jesus para os nossos amigos. E é interessante, uma segunda coisa que eu aprendi é que quando nós nos tornamos evangelistas, nós encontramos um propósito para situações muito corriqueiras na vida. Por exemplo, todos nós enfrentamos fila no mercado, fila no banco, fila para entrar numa loja. Aqui em Arapoti isso acontece muito. Raramente você vai numa loja e você entra direto. Sempre tem uma fila. O mercado tem fila para entrar. E quando nós nos tornamos evangelistas, essas oportunidades corriqueiras se tornam grandes oportunidades para a gente falar de Jesus. Eu nunca me esqueço, eu sempre gosto de citar a dona Sirene lá de Campinas. Era membro da Igreja Independente de Campinas, onde eu pastoreei. E ela era uma evangelista nata, já falei para vocês dela, né? Hoje nós temos uma igreja presbiteriana independente lá na Igreja de Campinas, num bairro... Qual é mesmo aquele... eu vou me lembrar aqui durante o... Mas eu me lembro que ela me contou essa história, como é que essa igreja surgiu. Hoje já é organizada, né? Ela estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus para ir para determinado lugar, e tinha uma moça ali esperando, debaixo do sol. Ela começou a conversar. A professora vai. Eu vou para o Jardim tal. Eu me lembro que ela disse. Eu vou para lá também. Você mora lá? Moro e tal. Como é que é a sua família? Aí vai, papai. Eu sei que elas foram no ônibus. Eu sei que depois ela descobriu onde a mulher estava, começou a visitar, começou a conversar. Eu sei que daquele encontro no ponto do ônibus, ela começou a fazer um trabalho para crianças
na casa daquela mulher e depois não cabia mais. Tinha uma árvore perto, ela começou a levar as crianças para debaixo da árvore. Dali a um pouco surgiu um ponto de pregação da Dona Sirene, sozinha ela fazia isso. E se você era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher simples, mas ela tinha a gente vai, aqui no decorrer do estudo, a gente vai ver por que a Dona Sirene fazia determinadas coisas que davam certo. Você vai entender qual é a habilidade que ela tinha. Mas o fato é que ela aproveitava essas coisas corriqueiras da vida para falar de Jesus. Outra coisa interessante é que as pessoas que falam de Jesus desfrutam de uma alegria muito diferente. Todos nós temos muitas alegrias na vida, né? Por exemplo, quando a gente está com fome, aí de repente alguém faz uma comida bonita, né? Saborosa. Nossa, que delícia quando você começa a colocar aquele arrozinho, aquele feijão gostoso, aquele bife com cebola. Aliás, eu vou parar de dar detalhes aqui, porque daqui a pouco ninguém presta mais atenção. Mas é uma alegria quando você está com fome e você tem uma comida gostosa, né? Ou quando você está com muito calor e aí tem um rio gostoso, tem uma praia. Muitas alegrias quando você encontra amigos, mas a alegria de falar de Jesus é algo muito diferente, é muito especial. O interessante, a gente lá no livro de Atos, no capítulo 8, o texto fala do ministério de Filipe, diz que Filipe foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer por causa dos milagres que ele fazia. E muitos espíritos maus eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Agora eu gosto desse sinal, de modo que havia alegria naquela cidade. Olha só, a cidade toda se alegrava, porque as pessoas estavam sendo curadas, estavam sendo libertas, as pessoas estavam mudando de vida. E uma outra coisa também que eu aprendi é que quando você se torna um evangelista, o seu crescimento espiritual tem um avanço exponencial. Nós costumamos ler a Bíblia para o gasto, mas quando você se torna um evangelista, você começa a prestar mais atenção, a memorizar, porque você não quer correr o risco de uma pessoa fazer uma pergunta simples que você não pode responder. Então você começa a ler os evangelhos, você começa a ler as cartas de Paulo de uma maneira que você pode montar um raciocínio de se alguém me perguntar isso, como que eu respondo? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava treinando um grupo de irmãos da igreja para o evangelismo pessoal, né? Eu já contei essa história para vocês, mas estou só relembrando assim. Era um japonês que todo mundo chamava de Benzinho, mas o nome dele era Yasu. Ninguém chamava de Yasu, era Benzinho, porque a mulher chamava Benzinho, 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 e todo mundo acabava. Eu chamava Benzinho. É incrível isso. Mas ele era um homem muito inteligente, tinha 4 ou 5 faculdades, era um microempresário, e eu resolvi levar ele a Jesus. Olha, irmãos, confesso que eu nunca estudei tanto para falar de Jesus para uma pessoa, porque ele era uma pessoa muito perspicaz. Ele não aceitava qualquer coisa assim, sem falar não, ele contestava. Mas não é que ele era uma pessoa má, era que ele realmente ele tinha estudado muito, tinha muita coisa na cabeça, tinha muita dúvida. E foi muito interessante que eu fiquei um dia todo estudando quais as possíveis objeções que ele teria quando eu fosse levar o evangelho para ele, né? Só que quando eu cheguei lá, Jesus não deixou falar para ele. Falou, guarda o teu esquema aí que você não vai usar hoje não. Falei, como? Eu não vou usar. Eu me preparei o dia todo, ele falou, guarda o esquema, não vai falar nada não. Muito engraçado isso, né? Aí no meio da conversa, depois já tinha jantado e tal, e eu ali insistindo, mas eu vim aqui para falar, os meus discípulos estão aqui, os meus alunos, como é que eu não vou? Ele falou assim, não, faz o seguinte, convida ele para ser membro da igreja. Eu falei, como é? Convida ele para ser membro da igreja. Eu falei, Senhor, ele nem nasceu de novo, já vou convidar ele para ser membro da igreja. Mas, irmãos, assim, quando Deus fala aqui na testa, assim, né? Fala assim, não é um negócio que você pode mudar. Convida
ele para ser membro da igreja. Então ele tá bom. Obedece quem tem juízo, né? Aí eu fiz uma coisa, irmãos, que eu nunca fiz na vida. Convidar uma pessoa que não era crente para ser membro da igreja. Mas não é que deu certo? Deus já sabia. Eu falei assim, eu vim aqui para te convidar para ser membro da igreja. Ele falou, o quê? Eu? Membro da sua igreja? Eu falei, vim aqui para isso. Ele falou assim, mas por que o senhor está me fazendo esse convite? Eu falei, é simples, a sua esposa, como é que era o nome dela? Sua esposa é membro da igreja, seus 2 filhos já são membros da igreja, só o senhor que não está. Para ter toda a família, o senhor tem que ir. Aí ele olhou para mim e falou, pastor, para eu ser membro da sua igreja, eu teria que estudar muito, porque eu estou muito verde. Eu nunca esqueci desse negócio. Eu estou muito verde. Eu falei, a gente amadurece rápido, meu amigo. O que você precisa para ficar pronto para ser membro da minha igreja? Ele falou, eu tinha que estudar muito. Eu falei, então vamos estudar a Bíblia. Ele falou, quando que? Nunca esperei que ele dissesse isso. Quando que a gente pode começar? Aí eu dei uma enrolada assim, porque eu falei, meu Deus, não é que o cara quer mesmo. Então, enfim, dali umas 2 semanas a gente começou, né, o discipulado com ele. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Eu comecei com o Evangelho de Marcos e passei uma noite, 2 horas nos primeiros 2 versículos de Marcos. Porque era a pergunta de tudo quanto é jeito. Mas no fim, o Benzinho, né, o Yasu, ele veio a Cristo. Deus tinha razão. Se eu tivesse ido lá com meus argumentos, talvez não tivesse funcionado. Tinha que ele se aproximar, né? E então essas coisas, né? Quando você vem para a igreja e você não tem nenhum compromisso, você fica muito cristão, vem para o culto aí e fica, no louvor um estava desafinado, o outro errou uma nota, o pastor fez um sermão muito longo ou muito curto. Mas quando você traz um amigo para ouvir de Jesus, você fica orando o tempo todo para tudo dar certo. Ora pelo louvor, ora pela diaconia, ora pelo sermão do pastor. Ai meu Deus, não deixa nada dar errado hoje, porque ele precisa ouvir o Evangelho. Quando nós estamos envolvidos, as coisas comuns adquirem outro significado. Bom, basta de introdução. Vamos ao nosso texto. Sal da terra e luz do mundo. 2 coisas. Jesus nos ensina que nós precisamos ser os 2. Então, vamos pensar sobre ser sal e luz rapidamente. Quando Jesus falou de sal da terra, nós sabemos que o sal, ele tem 3 ações específicas. Primeiro, ele dá sabor ao alimento. E, em segundo lugar, o sal tem a propriedade de preservar os alimentos. Então, quando você não tem geladeira, você usa o sal. E o alimento persevera por um tempo. Outra coisa que o sal faz é provocar sede. Como é um alimento muito salgado, isso provoca sede. Então Jesus disse assim, vocês são o sal da terra. Qual dessas 3 funções ele tinha em mente? Será que ele tinha em mente que a gente era para dar sabor, era para manter ou era para provocar a sede? Então, nós podemos pensar que de alguma maneira nós precisamos fazer as 3 coisas. Porque nós temos a responsabilidade de tornar agradável o ambiente, né, onde a gente vive, com nossos familiares, a nossa igreja, nosso trabalho. Como sal da terra, nós temos essa responsabilidade de dar sabor a essa convivência. Mas também a gente tem responsabilidade, como sal, de manter as coisas. Lutar pela honestidade, pela justiça, pela ética. Como cidadãos do reino, nós temos que manter as coisas. Mas também é um desafio que a gente provoque sede nas pessoas pelo nosso Jesus.
Então, conforme a nossa vida, quanto mais autêntica for a nossa vida, mais a gente vai provocar sede. Mas a sede tem que ser provocada, a gente tem que estar fora do saleiro. Então, a maneira como nós nos relacionamos com Cristo mostra que Cristo está vivendo dentro de nós. Há muitos crentes que fazem as mesmas coisas que os incrédulos fazem. Então, ninguém está interessado na fé deles, porque é tudo igual. Então, a gente tem que estar perto o suficiente para mostrar o amor de Deus a essas pessoas, mas a gente não pode andar nos mesmos caminhos, a gente não pode fazer as mesmas coisas. Então, ser sal é essa responsabilidade de inspirar pessoas, inspirar o desejo de conhecer, provocar a sede pelo Evangelho e manter as coisas. Mas Jesus falou de que somos a luz do mundo. A luz aqui fala da pregação do Evangelho. O Evangelho é a luz que brilha na escuridão. Aliás, tem um texto de Paulo, abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4. Eu vou pedir para Suleima ler para a gente os versos 3 e 4 de 2 Coríntios 4, os versos 3 e 4. Olha, o Evangelho está encoberto, isso é o que o apóstolo Paulo fala. Agora está encoberto por quem? Pelo Deus desse século. Então a nossa responsabilidade. Você pode ser um cristão fantástico, cheio do Espírito Santo, que maneja bem a Bíblia. Mas nada adianta se para os seus amigos você não for luz. Se você não tornar a sua fé em palavras, as pessoas continuarão admirando você, mas estarão perdidas. Então não há ganho nenhum se você for um cristão sincero e não fizer amigos. Mas também não há ganho em você fazer amigos, mas viver uma vida igual a deles. Mas também não há ganho se você for um cristão sincero e tiver muitos amigos, mas nunca falar de Cristo a eles. Há muitos anos atrás, eu li a história de uma missionária que marcou muito a minha vida. Era uma inglesa que, num culto, recebeu um chamado para ela levar o evangelho ao Nepal. Imagina, da Inglaterra para o Nepal. Ela era noiva, quando ela falou para o noivo falou, não, para o Nepal não vou não. Ela falou, tá bom, eu vou. Eles desmancharam o noivado e ela foi para o Nepal. Mas quando ela chegou, ela tinha que passar primeiro para a Índia, e lá ela procurou alguns missionários dizendo que ela tinha passagem para ir para o Nepal. Eles disseram, olha, isso é impossível. O Nepal é um país hindu e ele é muito fechado, especialmente para os missionários. Mas ela falou, olha, quando eu estava lá na Inglaterra, meu Deus me chamou para ir para o Nepal, é para lá que eu vou. Então ela olhou o mapa e viu a cidade mais próxima, a cidade da Índia mais próxima da divisa com o Nepal, e foi para lá, comprou uma passagem só de ida. E quando ela chegou nessa cidade, a primeira coisa que ela fez foi começar a aprender a língua nepalesa. Nos primeiros 5 anos de moradia, ela aprendeu o hindi, que é o idioma da Índia. E depois de 10 anos, ela aprendeu a falar a língua nepalesa, do Nepal. Aos 15 anos de trabalho,
ela começou a traduzir alguns trechos da Bíblia para o nepalês. E criou folhetos de evangelização para ali na fronteira. E depois de 20 anos morando ali, ela conversava fluentemente, tanto com indianos quanto com nepaleses, aproveitando que as famílias saíam do Nepal, ali da cidade próxima da fronteira, elas vinham para a Índia para fazer compras. Então ela começou a fazer amizade com esse pessoal do Nepal que vinha à Índia fazer compras. Ali, só atravessar a fronteira. E ela fez muitos amigos entre os nepaleses. E começou a falar de Cristo para ele. E começou especialmente com as crianças, com a dona Cirilo lá em Campinas, né? E essas crianças começaram a se converter. Bom, passaram-se 25, 30, 40, 50 anos do ministério dessa missionária. Hoje ela é a única pessoa no mundo que entra e sai do Nepal sem passaporte, sem visto, sem autorização nenhuma. Por quê? Os guardas nepaleses que vigiam a fronteira são todos daquelas crianças que ela levou a Cristo quando eles eram crianças. Ô tia, passa. Ô mãe, passa aí. Quem que vai ser louco de dizer para ela que ela não pode entrar? Bom, então vamos lá. Eu aprendi que há 6 maneiras, eu não estou dizendo que elas são as únicas, né? Mas eu aprendi que Deus usa a característica de 6 tipos diferentes de pessoas, cada uma na sua habilidade. Uma é a seguinte: alguns de vocês aqui, não são muitos, mas eu tenho certeza que entre nós aqui, alguns de vocês receberam de Deus uma habilidade de confrontar pessoas. Confrontar. Eu não tenho esse dom. Quando eu faço, isso custa muito para mim. Confrontar pessoas é uma das coisas mais difíceis para eu fazer. Mas meu irmão, por exemplo, tem esse dom. Ele bate na lata. E sabe de uma coisa? O povo não fica com raiva dele. Isso é uma coisa incrível. Quando Deus te dá o dom, quando Deus dá a você o dom de confrontar, você bate e a pessoa ainda agradece. Bom, a prova disso é que algumas pessoas foram capacitadas por Deus para denunciar o erro e confrontar. Essas pessoas, por exemplo, é só olhar para a vida do apóstolo Pedro. Pedro era esse tipo de evangelista que vai para o tudo ou nada. Quando ele sabe que ele está certo, ele vai como um rolo compressor. Isso também tem muito a ver com a personalidade, né? Você nasceu com esse tipo de característica de confrontar. Por exemplo, o apóstolo Pedro era esse tipo. Algumas vezes dava certo, outras não dava. Algumas vezes ele marcava o gol, mas outras ele batia na trave ou mandava para a galera a bola. Por exemplo, uma vez ele falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: não foi nem carne nem sangue que revelou você. O Espírito de Deus deu essa revelação. Mas, por exemplo, algumas vezes o Pedro batia na trave ou jogava a bola para fora do estádio. Quando Jesus falou, né, do seu sofrimento, ele falou assim: ô mestre, se toca, né? Tem compaixão de ti, se cuida. Olha, se o senhor se cuidar, nada de mal vai lhe acontecer. Ele não pensa 2 vezes em pedir para andar na água como Jesus estava. Mas também ele não perde tempo em cortar a orelha de Malco, que tinha sido enviado para prender Jesus. Mas quando o Espírito Santo tomou Pedro, ele se tornou um confrontador por excelência.
E o melhor de tudo é que o confronto dele tinha a ação do Espírito Santo. Ele confrontava cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Atos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, no verso 22, ele está confrontando o povo de Israel. Gente, com que propriedade! Qualquer um de nós que fosse fazer aquilo, daria errado. Mas o apóstolo Pedro tinha essa capacidade, tinha esse dom e era ungido pelo Espírito Santo. Homens de Israel, olha isso. Homens de Israel, escuta o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês muito bem sabem. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Agora, todo o povo de Israel, verso 36, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Irmãos, outra pessoa falando isso ia ser apedrejado. Mas Pedro falou com autoridade do Espírito Santo. E o resultado, no verso 37, a resposta do auditório de Pedro era gente de todas as nações dizer: irmãos, o que devemos fazer? Isso é uma prova de que esse é um dom de Deus. Então, geralmente essas pessoas têm uma característica pessoal, elas são as pessoas extrovertidas, cativantes, comunicativas. Essas pessoas tomam atitudes ousadas, diretas, confiantes, elas partem para o tudo ou nada, elas querem salvar aquela vida de qualquer jeito. São movidas por um senso de urgência, mas isso é um dom, é uma habilidade. Não é porque você é extrovertido que você tem o dom, essa habilidade. Eu acho que sou uma pessoa extrovertida, mas eu não tenho esse dom de confronto. Eu tenho outros dons, mas esse eu não tenho. Então João Batista tinha esse dom, essa habilidade. Quando o João Batista pregava, ele dizia assim, em Lucas 3:8, ele dizia: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ou quando ele falava para os cobradores, ele dizia: não cobrem mais do que a lei manda. Ou quando ele falava aos romanos, aos soldados, ele dizia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que vocês recebem. Mas João Batista não teve medo quando ele confrontou Herodes, disse: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Alguns de nós vão ser tipo assim, Pedro, João Batista, Elias, né? E se você recebeu essa habilidade, desenvolva. Deus vai colocar pessoas no seu caminho com a cabeça totalmente virada, e é sua responsabilidade usar o seu dom para endireitar o caminho delas. Quero terminar. Eu li essa história uns anos atrás, durante o afundamento do Titanic em 1912. Havia no meio entre os passageiros, um ministro inglês chamado John Harper. Ele estava saindo da Inglaterra para assumir o pastorado da igreja Moody em Chicago. Quando o navio começou a afundar, ele saiu pelo convés, tentando ajudar os oficiais do barco, gritando: mulheres e crianças não salvos, corram para os botes. Gosto desse detalhe. As mulheres não salvas, as crianças não salvas. E dali a alguns minutos, quando o navio já tinha afundado completamente, o reverendo Harper tinha dado o seu colete para uma outra pessoa. Mas os sobreviventes que estavam ao lado dele disseram que ele pregou até o final. Ele conta que havia um rapaz que estava
próximo dele uns 2, 3 metros, e o reverendo Harper gritou para ele: meu amigo, você está salvo? O homem respondeu: não, eu não. Aí o Harper disse: então crê no Senhor Jesus e você será salvo. Aí veio uma onda e separou os dois, né? E o Harper viu que o rapaz estava um pouco mais distante, então no limite da sua força ele tentou, chegou lá perto e perguntou para o homem: meu amigo, e agora, você está salvo? Aí o homem respondeu: não, eu não tenho certeza que eu estou salvo. Aí Harper disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas Harper estava no limite das suas forças e afundou e nunca mais foi encontrado. 6 pessoas foram resgatadas num barco. 6 sobreviventes. E um deles era esse homem com quem o reverendo Harper tinha falado. 4 anos depois, esse homem dava um testemunho na sua igreja dizendo: ali, completamente sozinho no meio da noite, no meio das águas daquele oceano gelado, eu criei em Jesus Cristo. Irmãos, eu sou o último convertido do reverendo Harper. Eu imagino a multidão que deve ter esperado o reverendo Harper no céu. E fico imaginando o encontro desses dois, o Harper e aquele homem. Amigo, você está salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Convido vocês a essa grande aventura de se tornarem ganhadores de almas, de falar de Jesus. Venha para essa aventura. Experimente o melhor para a sua vida. Abra sua boca. Com a máscara mesmo. Não precisa tirar a máscara. Fale com a máscara, mas fale de Jesus. Vamos orar? Ficamos em pé? Te damos graças pela tua palavra que acabamos de ler e meditar. Oramos para que o Senhor nos faça sal da terra e luz do mundo. O sal no sentido de provocar sede, no sentido de manter as coisas, de dar saúde ao ambiente em que trabalhamos ou vivemos, mas sermos luz também, no sentido de falar de Jesus Cristo àqueles amigos que não te conhecem. Eu oro pela igreja de Arapoti, pela nossa igreja, para que na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos fortaleça, nos anime e nos dê compaixão por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Usa-nos cada um. Alguns vão confrontar, outros vão fazer amigos, tantas formas diferentes. Nós ainda vamos ver no restante da série. Oro para que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo nessa igreja, que usando a habilidade dada por Deus, que falemos de Cristo aos que se perdem. Nós oramos pedindo agora que nos despeças na tua paz e na tua proteção. Dê-nos um dia abençoado e a oportunidade de nos reunirmos novamente mais tarde aqui. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém.
pode sentar. Mas tu é bonita, né, menina? É muito bonita essa loirinha, viu? Ô, câmera, mostra aqui. Mostra essa menina bonita aqui que tá me olhando, com esses olhos lindos que ela tem. Olha lá pro tio Emiliano ali atrás, ó. O pessoal te vê. Tá lá em casa. Ah, tá com vergonha. Não pagou o cachê, não vai ter, não. Se preocupe, não. É muito linda essa menina. Bom, hoje à noite, queria convidar você para um estudo que nós vamos fazer na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Entre o fascínio e o raciocínio. O apóstolo Paulo fala que os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Mas Paulo disse assim, mas nós pregamos a Cristo. Por que Paulo censurou os judeus por pedirem sinais? E os gregos por pedirem sabedoria? Qual é a diferença entre pregar a Cristo e este crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. As duas coisas que eles procuravam. Então a gente vai meditar hoje. Não pode perder essa mensagem hoje. 2 Coríntios, capítulo 1 e 2. Entre o fascínio e o raciocínio. Hoje, 19h30. Gente, vocês que estão em casa aí, fica reservando o seu horáriozinho. 7h30 a gente começa o nosso culto. E vamos meditar nas grandezas de Deus, na sua palavra. Que Deus os abençoe e um bom domingo para todos.